Flamengo, E do Flamengo a mesma coisa. Ontem a torcida vaiou o Henrique Ceifador. Olha o gol que ele perdeu. E a torcida pediu o Guerreiro ontem. Mas é pra tudo isso só porque ele perdeu esse gol, Pascoal? Como o centroavante perde gols, faz gols. Esse gol estava impedido. O produção, Ontem. põe essa frase no GC, Ontem. que essa frase é emblemática do Ontem. Pascoal. Centroavante perde perde gols gol. e faz gols. Faz e Claro. perde gol, Põe aí, claro. isso aí Outra só coisa, ele sacou. A gente, eu posso dizer isso porque eu disse pra vocês no ano passado e repito, foi a melhor fase dele da carreira. Foi a melhor fase dele da carreira no Fluminense. Lembra da frase do presidente do Grêmio aqui. Por que não contratou ele no Grêmio? É um jogador inconstante. É um jogador que está nessa temporada. Exatamente o que você está falando. O que eu disse aqui a temporada passada. Eu acho que o Henrique ficou super valorizado por uma temporada. Foi o melhor ano dele na carreira. Ponto. Pro Corinthians eram 10 milhões para liberá-lo do Fluminense, 2 milhões de luvas e salários de 600 conto por mês não dá pra pagar. Como opção de mercado seria útil. Agora, para você Pra fazer um investimento desse peso, ser o aí cara, não. o seu jogador, o 9 definitivo, gente, na minha interpretação, mas por eu acho uma que tem que temporada- sair, começar a jogar o cara agora, hein, gente. Tem que dar um pouco mais de tempo Não, tudo pro bem. Henrique. É um cara que chegou agora no Flamengo, ele tá Revelado pela conhecendo os Portuguesa, o companheiros. Flamengo gostava dele Eu lá. acho que precisa de um pouco mais de Sai tempo para vaiado. poder avaliar se o cara é esse jogador todo que foi ano passado ou se é essa catástrofe que o pessoal tá pregando agora. Não, no nem Palmeiras- tanto ao mar, nem tanto à terra. na gente, calma lá. a portuguesa ele Jogou começou bem bem na e terminou mal. Mas a gente não no detonou Palmeiras, ele aqui. no Palmeiras, No Palmeiras ele não foi mal não, num time Pascoal. Ele foi o ruim, artilheiro da temporada Não no foi ano mal. do time que quase caiu. num Então, time mas não foi ruim, mal. Ele, propriamente no falando, time não foi mal. ruim, ele era um dos poucos que se salvava Sim, no Palmeiras. O time era horroroso. Ele era um dos poucos que se salvava. Agora, não é o centroavante para ser o cara, uau, é um fenomenal. Mas quem você quer? O Agüero? O Agüero não vem. O Higuaín também não. O Flamengo tem a solução em A casa. questão do Flamengo não é o 9. A questão do Flamengo ela é maior. Ela passa pelas laterais, pela proteção à zaga, pela armação. Gente, é um vocês viram o conjunto jogo de ontem? coisas que o Flamengo continua repetindo de erros de 2017. Os buracos entre a Então, defesa e o contratar meio campo. jogadores. Não é contratar 20 jogadores. Precisava o Flamengo e não teve competência a atual diretoria para contratar 2 laterais, porque quem é o titular? É o Pará ou o Rodinei? Eu prefiro o Rodinei, mas os dois revezam. Então não tem o titular, nem o treinador sabe, porque hora ele quer botar um, hora ele quer botar outro, porque um é mais profundo, como gosta o Facincani, mais agudo, o outro marca mais. Então nem ele tem o jogador ideal. Então o Flamengo tinha que ter ido ao mercado, né? Ele preferiu buscar o Marlos Moreno, que ele tem ali nas categorias de base igualzinho, mas preferiu gastar dinheiro. Não trouxe um zagueiro titular. Por quê? O Hever não consegue ter sequência. O Juan não pode ter sequência pela idade. Então precisava de um titular. Não trouxe. Um lateral esquerdo. Quem é o titular? O René ou o Trauco? Hoje, eu sinceramente deixaria o René. Não, nem a assessoria sabe. Ontem, quando divulgaram a escalação, botaram o Trauco. Ah, não, apagaram a imagem, botar o René. Nem, porque o treinador também não sabe. Então tinha que buscar um lateral esquerdo. Um meia. Um cara que chegue no ataque. Um cara que chegue e resolva o jogo. Não tem. Porque o Diego, num contra um, não faz. Não dribla. O Everton Ribeiro não faz. Quem é o cara do Flamengo? Estava em casa, o Lucas Paquetá. Esse é o A planejamento diretoria do Flamengo não tentou, Fabinho? Porque, por Tentou exemplo, quem? o Pablo, que é um zagueiro que você citou, o Flamengo foi atrás. E por fechou o que não negócio. fechou? Porque Muito caro. O Palmeiras não conseguiu fechar, o Flamengo não conseguiu fechar. Quando foi o tem o Corinthians, Pablo. você criticou que era muito caro. Só tinha Você o não falou que era Pablo, muito não. caro. Pro Corinthians era outro preço. Pro Corinthians era O outro salário preço. era o mesmo, amigo. Eu tô falando com relação ao investimento. salário menos aí. Salário menos. Mano, não Custava pode. 10 milhões de reais. Mano, não pode ter só o Pablo. Gastou 8 milhões de reais no ceifador. Então, dinheiro tem. O Flamengo tem um orçamento. Bom, o problema é que lá na Flamengo frente vai tinha dizer. 10 milhões pra o melhorar. problema, só para concluir, vai chegar no meio do ano, o discurso vai ser: essa janela não dava para repor, mas só o Flamengo não repõe. Fabio, me tire 2 dúvidas aqui. A primeira, quanto custou o ceifador ao Flamengo? 8 milhões. de reais. Qual 4 o salário milhões? dele? Não sei, o salário dele eu não sei. Enfim, É o mesmo que era pro Corinthians. É tudo Deve igual. estar na casa de 500 mil. Sendo É duro tudo que igual. colocado. ou seja, são valores similares ao Pablo. Não, mas aí é um atacante Não, diferente. mas aí um atacante ou tem um zagueiro. Peraí. Claro. Mas O peraí. zagueiro é muito caro. o Pera, não, atacante não, não, é. não, mas o... Tabela FIP do atacante mas sempre peraí. acima. É. Olha aqui, Peraí. mudando de assunto. O Henrique tá surfando na artilharia do Campeonato Brasileiro. Mas é cedo para Conseguiu criticar fazer um o baita, Henrique. também tá, acho, gente? mas eu eu acho vou fazer muito uma Posso falar um cedo. negócio Não, da não tô- Argentina? não do- tô da criticando o Martínez? Henrique. Daqui a pouco. Ah, tá. Antes da gente mudar o assunto, tem porrada aqui integrando o programa. É, pra mim pode mandar. Leio ou não leio? Pra mim o senhor de novo. Lê então, lê. Ali, ele.